Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. Hoje nós estamos aqui com a Thaís Cremasco, estamos também com o Dr. Cássio Ávila Ribeiro, ambos advogados. Estamos discutindo o aumento, da violência doméstica durante a pandemia. Porém, a gente está falando durante a pandemia, em meio à pandemia, a quarentena, mas é um assunto recorrente, né? Não é. Os números aumentaram, mesmo antes da pandemia, eram números assustadores, né? Sim, os números só vêm aumentando, Então temos que ficar alerta, não é só pandemia. Sim. Tá certo. Thaís, posso fazer aquela pergunta então? Queria que você explicasse pra gente, porque a gente fala feminismo, muita gente pensa, aquela coisa radical tal, mas não, existe o feminismo e existe o femismo, por favor. Bom, é importante que as pessoas entendam que o feminismo é um movimento que busca igualdade. Lembrando que para o nosso conceito aqui jurídico, social, igualdade não é tratar todo mundo igual. É tratar as pessoas de forma diferente conforme as suas desigualdades. Então, você tratar uma mulher igual você trata um homem, você não vai produzir muitas vezes a igualdade entre essas duas pessoas. Você tem que olhar as diferenças de cada um para conseguir produzir essa igualdade. Então, o feminismo busca igualdade. Igualdade salarial, igualdade no mercado de trabalho, igualdade de direitos, que muitas vezes estão no papel, mas como o Dr. Cássio falou, por uma questão estrutural, não se refletem na prática. Então, a gente busca, o movimento feminista busca igualdade entre homens e mulheres. E você falou algo, só desculpa te cortar, mas até complementando, você falou que o feminismo precisa dos homens, né? Sim. E o movimento feminista não tem nenhum tipo de rixa contra os homens, né? Sim. Não é que o homem não pode ser feminista. Tem homens feministas. E é muito importante nós nos unirmos aos homens para conseguir chegar ao nosso objetivo de igualdade. Diferente desse movimento, tem o movimento do feminismo, que são as mulheres radicais que pretendem extirpar os homens da sociedade, né? É um movimento muito pequeno no Brasil, que não tem repercussão e não busca de nenhuma forma resolver o problema das mulheres. É um movimento radical. Sim. O movimento do feminismo não, ele quer ajudar as mulheres, junto com os homens, a resolver essa questão da violência e da desigualdade com as mulheres, através de ações afirmativas, né? Ações que tragam as mulheres para conseguir essa igualdade e não de forma nenhuma brigar com ninguém e nem tirar os homens da jogada. A gente precisa dos homens. Doutores, no início do programa eu falei, já vou partir para a América Latina, os números também, em toda a América, mas eu até brinquei com vocês, que vocês têm que ser um pouco psicólogos, em boa parte psicólogos. Porque é tão difícil assim, o relacionamento, até quando chegou a quarentena, a pandemia, o divórcio vai aumentar, tal. Por que é difícil essa convivência, apesar das duas pessoas, na teoria, se amarem? Toda vez que a gente... Agora. Vamos lá. Toda vez que aquele relacionamento ele se intensifica, e é isso literalmente o que aconteceu, das duas uma, ou você conhece aquele seu par há muito tempo e você... Claro, todos nós fazemos isso. Ignora um defeitinho aqui, ignora uma coisinha ali, mas não é toda hora, não é todo dia que um não lava a louça, né? Tá. Na quarentena, são todos os dias, né? Que um ou outro não lava a louça e é a vez de um, de outro, de colaborar de alguma forma. Então, e por outro lado, se aquelas pessoas se conhecem pouco e agora vão ter um intensivão, isso também vai ser dificultoso, isso também vai demonstrar faces novas que você não conhecia do seu par. Então, dentre vários outros motivos, eu vejo que esses dois são os principais, justamente para você questionar a sua posição naquele relacionamento. Às vezes, aquela ideia que você tinha de regularidade, de cotidiano, acaba mudando. E o cotidiano, se para um cachorro da nossa família é muito importante, ele tem um momento de passear, ele tem um momento de comer, imagina para nós, seres humanos, que somos seres muito mais complexos. A gente sair do nosso cotidiano já provoca um problema pessoal nosso, um problema conosco. E isso acaba se refletindo da forma como a gente externaliza tudo. E às vezes de forma agressiva. Eu penso uma coisa importante sobre a questão dos relacionamentos abusivos, é que existe o ciclo da violência também, né? E eu acho que isso é uma coisa que acaba... Quando a gente entende esse ciclo e a gente vive atendendo e vendo em casos concretos esse ciclo, fica muito mais fácil da gente entender os relacionamentos. O agressor não é só um agressor.
Ele é um homem maravilhoso, que entrega flores, que diz eu te amo todos os dias para a mulher. Daí tem um dia que ele não está muito bem, daí tem um dia que ele está pior ainda e xinga a mulher, tem um dia que ele bate. Mas no dia seguinte ele se arrepende, ele compra um buquê de flor, chocolate, um anel, pede perdão e diz que nunca mais vai fazer Falam isso. que é característico isso, né? Totalmente. Onde existe um agressor, existe o ciclo da violência. Ao ponto que quando a gente atende o agressor, a gente fala, não é possível que ele batia em você. Você acaba não duvidando, porque a gente já é treinada a não duvidar. Sim. Mas muitas vezes você se questiona, nossa, mas será que ele fazia isso mesmo? Ele parece uma pessoa tão boa. Então, além disso que o Cássio falou, na questão desse intensivão, o relacionamento abusivo, ele não é só abusivo. Ele tem fases de lua de mel maravilhosa, que essa mulher ama profundamente e esse homem é um homem incrível. Sim. Então, esse ciclo da violência, essa montanha russa, faz com que às vezes a mulher fique nesse relacionamento. É algo psicológico mesmo, tanto é algo psicológico que agora nós vamos acompanhar um VT com a Gabriela Armon, né, que ela é a nossa psicanalista aqui do Século News. A gente pegou também para o Ação Nacional para ela explicar sobre a violência doméstica. Violência doméstica é algo que o Brasil já está cansado de ouvir dizer e que muitas mulheres sofrem sem poder falar sobre isso, sem conseguir falar sobre isso. Os números só aumentam, né, de mulheres que caíram da escada, que bateram o rosto na maçaneta da porta, que levaram tombo, enfim. Nós sabemos que muitas não conseguem ainda denunciar os seus maridos. Em outros tipos de violência também, né, os pais contra filhos, filhos contra pais. Tem aqueles que assistem à violência. Quantos pacientes meus na clínica já disseram que viram os pais se batendo ou o pai batendo na mãe? Isso é muito comum. Bom, só que a questão é que hoje o nosso cenário está ainda mais crítico. No momento de isolamento, né, como denunciar se de repente aquela pessoa não pode sair de casa, não tem para onde ir? Ou então como denunciar sendo que a pessoa que é agressora sustenta aquela casa e de repente vai se retirar? Enfim, olha quantas coisas nós temos que pensar. Bem, o mais importante é que você que está em casa e passa por isso e está assistindo, ou você que conhece alguém que passa e sofre de violência doméstica, é procurar ajuda. Não tem como você ser ajudado se você não levantar a mão e disser que precisa de ajuda. A gente não vai poder saber o que está acontecendo se você não falar. E eu sei o quão difícil é dar esse passo, porque muitas vezes o risco aumenta quando você está em situação. Mas hoje existem inúmeras instituições, o próprio governo, existem N maneiras de você pedir ajuda de maneira silenciosa e de poder se resguardar antes de repente fazer um BO ou ir para a delegacia. Tem instituições que podem te ajudar, te acolhendo, né, fornecendo alguma coisa, enfim, isso você vai ter que procurar. Existem até agora movimentos em que você pode fotografar, como se estivesse gravando um vídeo para que ninguém escute, afinal de contas, às vezes você mora num lugar muito pequeno e que se você falar na cozinha, ele vai te ouvir da sala ou o contrário. Então é muito importante que você possa ter cuidado na hora de pedir essa ajuda, mas peça ajuda. Hoje, mais do que nunca, o Brasil tem se unido e as pessoas têm olhado para além de si mesmas, para fora das suas casas. Então, talvez seja o momento que você possa ter ajuda de outras pessoas, de pessoas que estão querendo fazer algo pelo outro. Então, peça, não hesite. Não é porque você está num momento com uma pandemia que você vai ficar sozinho ou sozinha. Procure instituições, procure ajuda, que nós estamos aqui para te ouvir. Psicólogos estão de plantão na internet, nós estamos atendendo gratuitamente em várias plataformas. Procure, se informe, que sim, esse é um movimento muito grande e muito necessário. Ótimo, tá aí a Gabriela Armon. Eu já estou prometendo um monte de perguntas. O programa, quando ele vai rendendo, né? Então, eu vou para o intervalo. Eu já prometi da América Latina que eu preciso fazer essa pergunta e depois eu vou voltar também aproveitando o assunto da psicologia sobre a violência psicológica. O intervalo do Ação Nacional é rapidinho, já já a gente volta para o último bloco, o tema de hoje, violência doméstica.